Algumas vezes, as mudanças acontecem na marra. Uma guilhotina afiada corta as nossas mãos e todas as rédeas escapam. É o que pensamos ter acontecido, até que a gente se dá conta de que nunca houve rédeas. Ninguém monta na vida. Brincamos de escolher, brincamos de poder conduzir o destino. Precisamos dessa ilusão para viver os dias de antes, dias em que podemos tudo só porque pensamos poder. E então a vontade do que está fora da gente joga sua sombra densa e pegajosa. Ficamos prisioneiros do que não queremos muito antes da morte. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Sara Shimorantz, estou sempre aqui para falar de literatura e escrita e hoje eu vou falar de um livro nacional contemporâneo que também está tendo grande alcance. Mas, antes de mergulhar nesse universo, já dou aqui os meus avisos iniciais. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva e ative aí os sininhos de notificações, já deixa aí o seu like porque você não tem ideia do quanto o seu like me ajuda. Se você quiser, me acompanhe nas redes sociais, porque lá, diariamente, eu posto conteúdos relacionados à literatura, escrita e cultura no geral, além de estar sempre interagindo com vocês. Então, vamos para o vídeo de hoje. O nacional contemporâneo que eu vou mostrar para vocês hoje é Tudo é Rio, de Carla Madeira. Gente, esse livro, ele é bem complicado de descrever, porque ele é uma mistura de muitas sensações, mistura de muitos sentimentos. Então, é aquele livro que contém uma poesia e, ao mesmo tempo, uma certa crueldade diante de algumas perspectivas de vida. Eu fiquei encantada com a escrita da autora. É realmente uma escrita que atinge os estilhaços do coração, porque é muito profundo. Contando um pouquinho da sinopse do livro, a história nos apresenta 3 personagens, 3 jornadas, 3 trajetórias. A gente acompanha aqui a jornada de Lucy, Dalva e Venâncio. E essas jornadas acabam se cruzando. Em cada uma dessas vidas há tristezas, há alegrias, há medos, agonias e prazeres. E claro, os 3 abarcam traumas e sofrimento. Eu vou começar aqui a apresentar Lucy. Lucy é uma mulher descrita como belíssima e autêntica que trabalha em uma casa de bordel. Só que o mais intrigante na história de Lucy é que ela tem essa profissão, ela tem esse ofício de meretriz por escolha. Ou seja, ela teve escolhas de ir para outro caminho, mas ela descobre que simplesmente gosta disso e que ela se transborda e se completa fazendo isso. E isso é uma coisa um pouco sinistra de se pensar, porque a gente sabe ou compreende que a maioria das mulheres acabam tendo aquela vida por falta de recursos, por falta de oportunidades, e algumas não suportam terem aquele papel de garotas de programa, e não é o caso de Lucy. Porém, vale ressaltar aqui que a infância de Lucy foi um pouco trágica, ela perdeu os pais muito cedo, então ela foi viver com a tia e com as primas. E nessa convivência, ela notou que ela era sempre deixada um pouco de lado, que a tia dela dava assim uma preferência maior para as filhas e ela acabava, segundo ela mesma diz em alguns diálogos, sendo deixada de lado ou ficando com os restos. De certa forma, então, ela guarda assim um ressentimento pela tia, porque ela sempre se sentiu fora de contexto, nunca sentiu que pertencesse àquela família, e ela acaba descobrindo que ela gosta desse tipo de atividade por uma coisa bem inusitada. Ela é conhecida por todos os homens daquela redondeza, não só pela sua aparência exuberante, mas também pelo seu jeito desinibido de ser, porque corre aí a fama dela de que ela fazia de
tudo entre quatro paredes e que ela levava os homens ao ápice, ao êxtase. Então eram muitos os homens que queriam ter oportunidade de estar a sós com ela. Porém, há um homem que começa a frequentar esse bordel que não se interessa por ela. E é justamente esse homem que ela acaba criando uma certa obsessão, uma certa fascinação, não entende o porquê ele a rejeita de certo modo, até já tentou seduzi-lo em alguns momentos, mas aquele homem simplesmente a rejeita. E esse homem é ninguém mais, ninguém menos que Venâncio. E agora a gente já entra na jornada de Venâncio. A história mostra um pouquinho como é que foi também a infância de Venâncio. Ele teve um problema muito grande em relação ao pai dele, então a mãe dele fugiu com ele do pai, porque o pai era muito agressivo, tanto com a mãe, tanto com ele. E desde então ele guarda um rancor muito grande do pai por ele ser agressivo. E Venâncio, ainda na infância, conhece a Dalva, terceira protagonista dessa história. Eles se conhecem ainda criança, só que acabam se reencontrando quando ambos são adolescentes, ou diria no início da fase adulta. A história de Dalva e Venâncio começa de um jeito muito bonito, até ela e a família descobrirem que ele possui ciúmes excessivo dela. Ele é muito ciumento. Para vocês terem ideia da gravidade do ciúme dele, Dalva estava fazendo aniversário e um amigo simplesmente a abraçou para parabenizá-la. E Venâncio já entendeu aquele abraço com segundas intenções e simplesmente bateu no cara, simplesmente encheu aquele personagem de porrada, e esse homem foi parar até no hospital. Pois é, para vocês verem o nível da coisa. Aí entra sempre aquela questão, fica com Venâncio, não fica, porque a Dalva é apaixonada por Venâncio, mas vê que ele tem esse lado, aí pensa, será que dá para contornar isso? Como é que faz para estabelecer uma relação a partir disso? Será que a união entre os dois, será que conforme a confiança vai se estabelecendo entre eles, Venâncio consegue pelo menos minimizar essa característica tão infeliz que é o ciúme e a posse? Acontece que Dalva decide continuar em frente, pois é muito apaixonada por ele, e devido a esse ciúme excessivo de Venâncio, acontece uma grande tragédia que muda a vida dos dois completamente. Acontece uma coisa que realmente não tem conserto, não tem como voltar atrás. Eu não vou contar aqui o que ele fez, porque eu vou deixar vocês na curiosidade para lerem a história. Mas ele fez algo realmente horrível, que ia depender do leitor, pode levar lágrimas aos olhos, ou então até eu me senti realmente muito triste lendo aquela passagem, porque a gente acaba tomando os sentimentos da Dalva. E depois desse incidente, Dalva começa a agir de uma forma muito estranha, que nem a gente entende muito bem o porquê que ela tá fazendo isso. Mas ela começa a viver a vida dela como se o Venâncio não existisse. Assim, eles moram na mesma casa, dormem no mesmo quarto, mas ela simplesmente fica em silêncio com ele, ela não fala com ele, ela simplesmente não faz nada. Tudo o que ela faz é caminhar, e inclusive em todas as caminhadas dela, ela passa no alpendre do bordel. E é esse mesmo bordel onde Lucy trabalha e onde Venâncio começa a frequentar. Uma coisa muito intrigante que eu achei nesse enredo é que correm os boatos e Lucy descobre que Venâncio é marido de Dalva, que tá sempre fazendo caminhada e passando por aquele alpendre. Ela é conhecida por todas as meretrizes de lá, todas sabem que ela passa lá todos os dias por um certo horário, e a Lucy começa a atacar a Dalva com xingamentos, colocando a culpa em Dalva. Isso é muito estranho, não é? Ao meu ver, o livro tem uma mensagem bem implícita sobre o machismo estrutural, porque a gente sabe que é muito comum, em vez das mulheres tirarem satisfações com seus maridos e conversarem com seus maridos, elas
atacam outra mulher, atacam outra pessoa e às vezes a mulher não tem nada a ver nessa história e a gente vê muito isso acontecendo. E em vez da gente ver as mulheres se protegendo e se cuidando desse mundo naturalmente opressor em relação a elas, por que a gente vê tanta essa rivalidade? Por que a gente vê tanto ataques umas às outras? Isso é uma sequela do machismo estrutural que está na sociedade desde o início dos tempos. Lucy, em determinado momento, acaba se apaixonando por Venâncio. E Dalva continua não o perdoando. E Venâncio ainda é louco pela Dalva. E aí, como é que será que a história vai se encaminhar? Como é que esses três lidarão com a situação? E frisando novamente, a linguagem desse livro, ela é poética ao mesmo passo em que é cruel. É uma leitura fluida, explícita, ou seja, há muitas passagens eróticas, há muitas passagens de violência e tudo é narrado sem pudores. E outra coisa nesse livro que faz a gente refletir é que nessa história ninguém é vilão, ninguém é herói, ninguém é mocinho. São todos seres humanos que por contingências da vida acabavam carregando seus traumas, seus medos, seus sofrimentos e aderindo até aquele conceito empirista da tábula rasa. São personagens muito profundos, com histórias de vida muito singulares e faz a gente querer conhecê-los mais a cada página. O livro ele é recheado de trechos marcantes, trechos esses que a gente guarda mesmo na alma. O livro, meu exemplar, por exemplo, ele tá todo grifado porque tem muitos pontos importantes para a gente pensar sobre a vida, sobre a nossa existência, sobre os caminhos que escolhemos. Então é um livro que faz a gente pensar bastante sobre as oportunidades que a vida nos deixa, coisas que nós achamos que a vida nos toma. Tem muito aquela questão até espiritual de achar até que ponto Deus, né, esse criador, ajuda as pessoas diante de uma realidade com tanto sofrimento, porque a gente vê muita tristeza na vida dos três e a gente vê também muito esse questionamento e eu achei ele muito importante, muito válido. E então é uma história que deixa uma grande lição de vida. Do ponto de vista técnico também não tenho o que reclamar, ele é perfeito. As letras são de um tamanho ideal, o espaçamento de linhas muito bom, os capítulos são curtos, o que facilita muito na fluidez da leitura. E o livro também é muito bem confeccionado. É com um grande prazer que eu tenho esse livro na minha estante. É daqueles livros que a gente lê e não se esquece. E eu dou realmente todo o meu parabéns a Carla Madeira e fico muito feliz por esse livro ter tido um grande alcance. E isso não deixa de ser para nós, escritores nacionais contemporâneos, um grande exemplo. Então, Carla Madeira escrevendo esse livro faz a gente não apenas refletir, mas saborear cada palavra e também se inspirar nela. Eu tenho uma resenha escrita desse livro, eu vou deixar aqui na caixa de descrição do vídeo e também vou deixar aqui na caixa de descrição do vídeo os meios para aquisição do livro. Sem dúvidas, foi a leitura que mais marcou o meu mês de janeiro. Mas e você? Você já leu Tudo é Rio? Se você já leu, me conte aqui as suas impressões. E se você ainda não leu, esse vídeo aguçou a sua curiosidade? Comente aqui pra gente debater. Adoro quando vocês comentam e, mais uma vez, antes de encerrar, peço novamente que se inscreva no canal e ative as notificações e deixa aí o seu like, porque o seu like me ajuda muito a crescer nessa plataforma e, além disso, ajuda a literatura brasileira a ter um maior alcance. A minha dica de hoje foi essa. E eu espero que vocês estejam bem. Desejo a todos um excelente dia e até o próximo vídeo.